As Escrituras, queridos, Mateus capítulo 5, versos 33 a 37. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Feche seus olhos mais uma vez. Acalme o seu coração. Peça ao Senhor para que fale contigo nessa manhã, para que o seu coração seja terra fértil para receber a sempre viva palavra do Senhor. Oremos, irmãos. Santo Deus e eterno Pai, pedimos pela Tua iluminação, Santo Espírito, nesta manhã, para que a Tua palavra possa brilhar diante dos nossos olhos e diante do nosso coração, e que assim possamos nos aprofundar no conhecimento verdadeiro do Senhor, e que assim possamos crescer em graça e em sabedoria. Livra-nos das distrações do coração, livra-nos das intempéries da vida. E nós queremos, ó Pai, abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos aqui, pedindo para que o Senhor fale com cada um deles, para que o Senhor possa mutuamente nos abençoar. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, pensando a respeito de algumas coisas essa semana, me peguei pensando a respeito da situação triste que o nosso país vem vivendo. E eu não poderia deixar de citar isso aqui, em um texto, em uma mensagem como esta. Eu tenho certeza que vocês têm acompanhado aí as notícias e têm visto a situação desastrosa do INSS, com um escândalo terrível de desvio de dinheiro. E o pior, né? Nós somos bombardeados com esse tipo de notícia, parece que o tempo inteiro. Parece que todo o tempo nós olhamos e vemos uma crise. Mas que tipo de crise seria essa? Uma crise, talvez, de credibilidade das instituições. A dificuldade de nós olharmos e entendermos que a verdade sendo colocada diante de nós, transparentes. Mas não seja ingênuo. Não pense você que isso acontece somente no Brasil. Mas todo o mundo, no contexto em que vivemos, em todos os cenários possíveis, enfrenta também uma crise de confiança. Há uma dificuldade geral, global, de se confiar, em ter certeza e convicção de que o que se fala e o que se passa é a verdade. Irmãos, é muito triste saber que no nosso país, diante de um cenário como esse, que nos tem acontecido, muitos daqueles que são vulneráveis, ou seja, idosos, que deveriam estar ali sendo cuidados pela nossa sociedade, estão sendo roubados. E isso é algo extremamente maligno. Isso é algo extremamente horrível. Isso mostra que a manipulação, isso mostra que, de fato, mentiras continuam por debaixo dos tapetes, mesmo quando a gente pode pensar que as coisas estão caminhando bem. Nós vivemos, então, em uma crise de confiança. E agora talvez você esteja se perguntando o que isso tem a ver com o Sermão do Monte, o que isso tudo tem a ver com o texto que acabamos de ler. E eu te digo, tem tudo a ver. É comum nós pensarmos, não só num contexto geral, mas ao olharmos para a nossa própria história e na nossa própria vida, encontrarmos dificuldade de confiar nas pessoas. Por que será que as palavras já não bastam? Por que será que hoje nós precisamos de cartórios e proteções e mais proteções, onde em algum momento da história palavras eram suficientes? Por que será que quando nós dizemos assim ao encontrarmos um amigo, numa coisa simples, irmãos, nós vamos nos encontrar essa semana, né? Vamos, em qual dia? Naquele dia a gente te vê. E esta frase se torna um pretexto claro para algo que nunca acontecerá, porque não há possibilidade de se confiar mais nesse tipo de coisa. Coisas simples, mas também expressando complexidade. Jesus está falando neste momento com o seu povo, o povo que o escuta, a respeito de integridade e confiança, a respeito de verdade.
a respeito de palavras verdadeiras. E tudo isso está conectado com a nossa própria vida. Nós, quando, por exemplo, em uma aliança do casamento, assumimos um compromisso em palavras verdadeiras diante de um grande número de testemunhas. Imagine só em uma situação, por exemplo, em um tribunal, onde uma testemunha é chamada à frente e ela assume uma responsabilidade de dizer somente a verdade e nada mais do que a verdade. Palavras deveriam bastar. Isso afeta também relações familiares, queridos. Quantas vezes os pais deixam de cumprir promessas feitas aos filhos, pensando que essas promessas são pequenas demais? Quantas vezes os filhos mentem aos pais, apresentando palavras que aparecem como se fossem verdade? Queridos, ou seja, esta crise que nós vemos nas instituições do mundo, ela não vem de nenhum outro lugar senão do coração do homem. A crise não está lá fora, a crise está aqui dentro. Perceber e chegarmos a esta conclusão é fundamental para lermos as palavras de Jesus e entendermos o que Jesus está dizendo. Porque no reino de Deus, queridos, no reino do Messias, no reino revelado por Jesus, o padrão é totalmente diferente. Ali a verdade não pode ser manipulada, ali a verdade não pode ser encoberta, nem distorcida. Ali a integridade passa a ser regra e não exceção. Ali falar reflete puramente a pureza do coração. No reino de Deus, estas são as condições. No reino de Jesus, o Messias, o Rei eterno, estas são as condições. Não é à toa que podemos ver e perceber isso. Na palavra do Senhor Jesus, nos últimos domingos, percebemos uma cadeia de acontecimentos. Primeiro, Jesus tratou a respeito da pureza dos olhos, apontando e condenando o adultério. No momento seguinte, falou a respeito de uma consequência clara do pecado do coração e da dureza do coração do homem, que é o divórcio. E agora, Jesus continua a sua fala, falando sobre a integridade das palavras. Todos esses assuntos estão plenamente interligados aqui, conectados uns com os outros. Afinal de contas, o chamado de Jesus é: vejam o coração de vocês diante da santidade da lei de Deus. É isso que Jesus está fazendo aqui. É isso que Jesus está chamando você e eu esta manhã para percebermos. Veja o seu coração diante de um Deus santo que se revela a nós nesta manhã. Portanto, irmãos, nosso chamado é percebermos a verdade através das nossas palavras, a verdade através dos compromissos estabelecidos, a verdade através das alianças honradas, a verdade através de uma vida de integridade, não só das nossas ações, mas também de todos os nossos pensamentos. E é por isso que nós vamos ver aqui pelo menos 2 pontos aonde Jesus coloca com mais clareza, explicando para os seus ouvintes com mais clareza ainda o que acontecia naquele tempo e como nós podemos aprender algo nesta manhã, hoje aqui na igreja. E o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui, que se encontra dos versos 33 a 36, é que na verdade a fala manipuladora dos fariseus distorcia a verdade de Deus. Veja mais uma vez comigo os versos 33 a 36. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Lembre-se que Jesus está aqui em uma daquelas que é chamada antítese. Das 6 antíteses, nós estamos aqui, neste momento, tratando a respeito da integridade da palavra. E Jesus está, então, corrigindo, irmãos, falas e ensinos dos grupos rabínicos do seu tempo. Veja bem que o diálogo de Jesus em todo o tempo até aqui, nós podemos perceber isso, é utilizando-se da palavra de Deus, da lei, mas agora corrigindo o coração dos ouvintes do seu tempo, para de fato ao espírito da lei, como foi entregue por Deus a Moisés no Sinai.
E é por isso, então, que em vários desses momentos, Jesus utilizava do que era dito através dos 10 mandamentos. Nós vimos aqui, ao longo de uma série de sermões, claramente esses mandamentos sendo citados, talvez até ipsis literis. Mas, neste caso, Jesus não está citando diretamente um dos mandamentos, mas Jesus está falando a respeito, claramente, de reflexões advindas dos 10 mandamentos. E aqui vou explicar para vocês o que, de fato, ele está fazendo. Lembre-se que o nosso ponto de referência deve ser sempre Mateus capítulo 5, verso 20. Se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Esse é o prisma pelo qual nós devemos olhar as palavras de Jesus. E é por isso, então, que Jesus, como sendo o Cristo, o Messias, aquele que ilumina as regiões mais escuras e obscuras do nosso coração, irmãos, ele agora toca em uma questão muito cotidiana, a integridade das palavras. Jesus falou sobre pecados terríveis até aqui. Jesus expôs a hipocrisia dos fariseus a um nível profundo até aqui, mas agora ele vai lançar luz sobre coisas que nós julgamos serem coisas pequenas. E quando nós vemos isso aqui, queridos, no verso 33, Jesus cita um resumo de vários textos da lei, como nós já lemos aqui. Mas textos estes que Jesus não cita são estes. O primeiro, Levíticos, capítulo 19, verso 12, que diz o seguinte: não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Este é um primeiro texto que nos traz a esta realidade dos juramentos, citado por Jesus indiretamente ao dizer: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos. Texto de Números, capítulo 30, verso 2, também citado indiretamente por Jesus aqui. Veja o que diz o texto: quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará tudo segundo o que prometeu. Mais uma vez, um texto relacionado à fidelidade e à integridade do cumprimento daquilo que é dito, daquilo que se estabelece. E, por fim, um terceiro texto que nos corrobora ainda mais na perspectiva de Jesus, Deuteronômio, capítulo 23, verso 21. Se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor, o seu Deus, certamente exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. O que há em comum, queridos, em todos os 3 textos que eu acabei de citar aqui? A justa ênfase de Deus com relação à importância da fidelidade. Em outras palavras, deve-se honrar cada palavra dita em nome do Senhor. Todos os 3 textos que lemos aqui advertem ao povo da necessidade de honrarem as suas palavras, uma vez que essas palavras foram ditas em nome do Senhor, ou juramentos foram feitos em nome do Senhor, ou assumiram-se compromissos diante do Senhor. A lei exigia que o povo fosse honesto em cumprir, ao se comprometer com algo, invocando assim o nome do Senhor. Isso é o que nós encontramos em comum aqui. Em todos esses 3 textos, nós vemos a marca da necessidade da fidelidade. Fidelidade é este compromisso real com a verdade, queridos. Porém, quando lemos o verso de número 34 das palavras de Jesus, nós vemos Jesus contrapondo algumas questões com a sua famosa expressão: eu, porém, vos digo. E é aqui que talvez muitos de nós ficamos confusos. O que Jesus estava contradizendo aqui? Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque ao longo do tempo, na história do povo de Israel, nunca foi proibido ao povo judeu fazer juramentos. Qual era a necessidade do texto que nós lemos aqui, dos textos que lemos aqui? Deve-se cumprir com integridade cada um dos juramentos ou compromissos assumidos diante do Senhor. Mas em nenhum momento no Antigo Testamento nós encontramos uma restrição ao se jurar. Ao contrário, em vários momentos nas Escrituras, nós encontramos momentos onde o povo todo chama por testemunhas, céus e terra. Lembre-se então dos textos de Josué que estudamos aqui, em algum dos momentos ali onde os céus e as pedras, a terra, são chamados por testemunhas diante da aliança que o povo assumia diante de Deus, um compromisso. O que nós precisamos entender aqui
é que, na verdade, todos esses textos, queridos, estão relacionados com um texto do Decálogo, uma das palavras de Deus, um dos 10 mandamentos que nós encontramos em Êxodo, capítulo 20, verso 7. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem o tomar o seu nome em vão. Nós precisamos entender o seguinte: nos tempos de Jesus, queridos, todo o desenvolvimento rabínico dos judeus, e eles desenvolveram todos os seus estudos e os seus ensinamentos, e esses ensinamentos ficavam contidos em um contexto, em um texto, em uma estrutura oral de ensino e também textual que era chamada Mishnah. Lá você encontraria todo tipo de recursos, todo tipo de orientação rabínica sobre os diversos contextos das Escrituras. E é interessante pensar que nos dias de Jesus desenvolveu-se toda uma série de teologia, ou todo um contexto teológico, um arcabouço teológico, para falar sobre o terceiro mandamento, sobre tomar o nome de Deus em vão. Não é à toa que até mesmo hoje nós temos a certeza clara de que os judeus, ou aqueles que fazem parte do povo de Israel, não escrevem e não dizem o nome de Deus, justamente com o reflexo de toda a carga teológica que foi colocada sobre o terceiro mandamento: não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí, o que acontece é que no tempo de Jesus havia se desenvolvido uma série de consequências ou parâmetros que pudessem ser analisados de maneira diferente. Os judeus estabeleceram novas formas de juramentos. Haviam juramentos que eram feitos não em nome do Senhor, mas em nome de objetos. Não em nome do Senhor, mas em nome de terras. Não em nome do Senhor, mas em nome de espaços. E este é o ponto que nós não conhecemos ao ler o texto, mas se nós fizermos uma leitura atenta do Evangelho de Mateus, nós vamos nos deparar com estas expressões em todo o Evangelho. No final das contas, queridos, tomar o nome de Deus em vão é atribuir a Deus aquilo que não é dele. É colocar diante de Deus selos que não pertencem a Ele. É atribuir e usar a sua glória para intenções escusas. É associar o nome santo da aliança com práticas indignas. Isso significa tomar o nome do Senhor em vão. No entanto, a intenção dos fariseus ao evitarem isto foi, de uma maneira clara, evitar todos os momentos, ou todas as possibilidades, onde o nome do Senhor poderia ser utilizado, ou onde o nome do Senhor poderia ser colocado, mas somente em situações mais radicais. E por isso, então, os juramentos feitos em nome do Senhor, estes sim, por conta do terceiro mandamento, assumiam uma necessidade e obrigatoriedade de cumprimento. Já os demais, não. Eis então o problema e a hipocrisia dos fariseus, queridos. Os fariseus desenvolveram todo um arcabouço teológico para fazerem uma distinção que as Escrituras nunca fizeram. Fizeram uma distinção entre juramentos que eram feitos em nome do Senhor e juramentos que poderiam ser descumpridos sem qualquer tipo de compromisso, em nome de todas as outras coisas. Fazendo isso, desonravam o nome do Senhor da mesma maneira. Faziam o que o terceiro mandamento dizia para não ser feito. Os compromissos mais sérios, segundo a percepção do coração de cada um, eram selados então em nome do Senhor. Mas os compromissos que eram selados de maneira mais descomprometida ou de maneira que não havia intenção de se cumprir, você fazia um juramento em nome dos céus e da terra. Ou você fazia um juramento pelo ouro do templo, ou você fazia um juramento por Jerusalém. E por aí vai. Queridos, isto expõe claramente a hipocrisia dos fariseus. E Jesus faz isso mais uma vez em Mateus, no capítulo 23, dos versos 16 a 22. Veja só o que Jesus diz aqui, justamente expondo esta hipocrisia, que Jesus já havia condenado aqui no Sermão do Monte, mas agora de maneira mais veemente e declaratória. Ele aponta no verso 16 do capítulo 23 de Mateus. Ele diz o seguinte: ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto é, o templo, queridos, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou.
Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado no trono. Neste momento específico do discurso de Jesus, em Mateus capítulo 23, se você já leu este texto, Jesus vai, de uma maneira muito enfática, confrontar de maneira final os fariseus, dando a eles um ultimato diante da sua hipocrisia e diante de um coração fechado, diante de um coração sem integridade e verdade. Porque o que eles haviam criado aqui era algo extremamente estranho às Escrituras, irmãos. Como é que se poderia jurar pelo templo, mas não haveria problema algum em descumprir um mandamento ou um juramento feito pelo templo? Mas se você jurasse pelo ouro do templo, o seu juramento estava atrelado ao Senhor. O que é fazer isso se não agir de maneira desonrosa, dando o nome do Senhor de maneira vã a coisas que o Senhor nunca fez ou falou? E é por essa razão que Jesus declara sobre eles: guias cegos. Irmãos, preste atenção. Havia um espaço, havia um lugar colocado para o povo de Deus, pelos fariseus e pelos líderes religiosos do seu tempo, onde a falta de integridade poderia acontecer. Havia um lugar aonde a inverdade ou as mentiras poderiam florescer, aonde a falta de compromisso e de aliança poderia florescer. Irmãos, eles fizeram isso de uma maneira tão asquerosa que construíram um arcabouço teológico para isso. O que isso nos chama a atenção? Não basta fazermos teologia, queridos. Não basta termos linguajar teológico. Não basta conhecermos as doutrinas. Não basta desejarmos fazer aquilo que é certo, se nós estamos deturpando a verdade pelos subterfúgios do nosso coração. Se nós estamos atribuindo a Deus coisas que o Senhor jamais disse, por conta do nosso coração. Se nós queremos impor sobre os outros fardos que o Senhor jamais impôs, por conta do nosso coração. O que nós encontramos aqui é ilegítimo. É por isso então que Jesus vai confrontar esses líderes, vai confrontar este ensino através da sua fala em Mateus capítulo 5, verso 34. É por isso que ele diz com toda a autoridade: eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum. E diante desta declaração de Jesus, queridos, é legítimo que nós nos perguntemos o seguinte: Jesus está então aqui proibindo qualquer tipo de juramento? A resposta bíblica para isso, queridos, parece indicar que Jesus não está fazendo aqui uma proibição absoluta, mas da mesma maneira em que ele fez nos textos anteriores, ele usa de uma figura de linguagem hiperbólica para dar a ênfase aonde Jesus está delimitando e alertando o povo que o escuta. É interessante vermos isso porque o próprio Senhor Jesus foi arguido diante de um juramento, diante do Sinédrio, em seu julgamento em Mateus capítulo 26. Caifás disse a Jesus: conjuro diante de Deus, você é o Cristo, Filho de Deus vivo? E Jesus responde então naquele momento: tu o dizes. Essa declaração de Jesus ali, queridos, não é como nós lemos no português, como se Jesus estivesse dizendo assim: é você que está dizendo isso e eu não tenho compromisso nenhum com esta verdade. Não, Jesus estava diante daqueles homens afirmando: sim, eu sou. Sim, este sou eu. E Jesus estava até aqui, até este momento, em seu julgamento, em toda a sua lamúria, estava calado como uma ovelha muda. Mas no momento onde ele é chamado diante do próprio Deus, ele responde. A própria Torá permite juramentos em nome do Senhor, como textos que eu já li aqui. A ênfase da Torá, então, é no cumprimento legítimo desses mandamentos. Paulo, em uma das suas cartas aos Coríntios, escreve e jura diante de Deus e diante da sua própria vida, de que ele voltaria a visitar os irmãos. Ou seja, Paulo estava aqui jurando. O próprio autor de Hebreus, no capítulo 6, afirma que o selo da promessa de Deus e a confiança que temos se encontra em um juramento que Deus fez em sua própria pessoa. Portanto, irmãos, o que nós percebemos aqui? A Bíblia, as Escrituras Sagradas, tampouco o nosso Senhor Jesus Cristo, condenam o juramento.
o alvo principal da crítica de Jesus permanece sendo a infidelidade do coração diante dos juramentos. E você entenderá melhor isso, porque Jesus então usa palavras tão enfáticas dizendo: vocês não jurem de modo nenhum. E ele vai descrever então no verso 34 a 36 o seguinte: não jurem, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. O ensino de Jesus aqui é claro, irmãos. Tudo, absolutamente todas as coisas, pertencem ao nosso Deus. Jesus está aplicando aqui uma verdade universal. Deus é Senhor. Isso significa que todas as coisas pertencem a Ele. Ou seja, quando você jura pelos céus e pela terra, os céus e a terra não pertencem a você, mas pertencem ao Deus que as fez. Quando você jura por Jerusalém, judeu do primeiro século, você não jura pela sua cidade, mas você jura pela cidade na qual Deus prometeu fazer ali a sua habitação por todas as eras. Quando você jura, então, pelo seu próprio cabelo ou pela sua cabeça, perceba, você também não tem autoridade alguma sobre o seu próprio corpo, porque você não pode fazer com que o seu cabelo fique branco ou preto. Jesus está dizendo o que aqui, queridos? Todo juramento, mesmo aqueles diante da teologia escusa dos fariseus, que parecia desvencilhar-se do terceiro mandamento, todo juramento é feito diante de Deus, porque Deus vê absolutamente todas as coisas. A sua presença enche todo o universo. Não pense você então que há algum momento ou há alguma coisa em sua própria vida que é feita distante de Deus. Nem mesmo os seus pecados estão ocultos diante de quem Deus é. Irmãos, Jesus está nos ensinando que absolutamente todas as coisas, ainda que as nossas palavras não proclamem o nome de Deus, são feitas diante dele. Isto é algo extremamente sério. Portanto, qualquer tentativa de reduzir o peso de um compromisso ou de uma palavra dita por atalhos religiosos é, na verdade, um pecado grave de falsidade e desonra ao nome de Deus. Por isso, então, cada uma das palavras proferidas por nós é feita também diante de Deus. E por isso nós, um dia, prestaremos contas a Deus de cada palavra dita. Isso é o que as Escrituras dizem. Jesus mostra, então, que a teologia dos juramentos dos fariseus, como ela era ensinada, servia muito mais para proteger a aparência humana, para proteger a hipocrisia, o legalismo dos fariseus, do que para preservar a santidade de Deus. O objetivo era externo, não interno, irmãos. Da mesma maneira, assim Jesus expõe mais uma vez a hipocrisia dos fariseus, como fez até aqui. E por isso nós precisamos entender o seguinte: nossa vida deve ser feita coram Deo, uma expressão em latim que significa diante de Deus. Um dos grandes lemas dos reformadores: tudo é feito para a glória de Deus, somente a Deus toda a glória. Irmãos, isso significa então que toda a nossa vida é vivida não diante de nós, não diante das nossas esposas ou maridos, não diante dos nossos amigos, irmãos, colegas, mas sempre, em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, diante do Deus vivo que vê todas as coisas, a quem recebe toda a glória. Nada escapa ao olhar de Deus, irmãos. Jurar pelo céu ou pela terra, ou por Jerusalém, ou pela própria cabeça, era uma forma de tentar driblar o peso do juramento, como se houvesse uma maneira de se comprometer sem se envolver. Irmãos, cuidado com isso. O verdadeiro problema não está no juramento em si, mas no desejo e na linguagem de manipulação da verdade. Não é isso que encontramos hoje. Não é uma torção da verdade que vemos em nossos dias. Não é uma torção das palavras proferidas pelos outros, onde já não encontramos mais confiança em uma palavra dita por alguém que até mesmo nós amamos. Irmãos, isso aponta para nós algo muito sério.
nossos compromissos devem ser feitos diante de Deus. Suas e as minhas palavras devem ser ditas diante de Deus. Jurar por qualquer coisa, tentando escapar da responsabilidade, é se esquecer que Deus está presente em tudo e em todos os momentos. É por isso que Jeremias, no capítulo 23, verso 24, vai dizer o seguinte: pode alguém se ocultar em esconderijos de maneira que eu não o veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Portanto, irmãos, não há como fugir da presença gloriosa de Deus. Cada palavra nossa está diante do trono de Deus. Veja só o que diz Hebreus capítulo 4, como eu já citei aqui: e não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, estamos diante de Deus. E a integridade do nosso coração e do nosso falar reflete se vivemos ou não como cidadãos do reino de Deus. É por isso então que Jesus está frisando estas palavras com seus ouvintes, os súditos do reino de Deus. Vejam só o que diz Efésios capítulo 4, reverberando ainda mais estas palavras. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Irmãos, a aliança que assumimos uns com os outros é uma aliança na verdade, na palavra da verdade, num compromisso pleno diante de Deus. Jesus demonstra então que todas as coisas e todos os compromissos são feitos e devem ser feitos pelos súditos do reino de Deus diante dele. Jurar por qualquer coisa na criação é, na prática, jurar por Deus. Assim mesmo, sem usar indiretamente o seu nome, os fariseus e os mestres religiosos do tempo de Jesus, juntamente com muitos dos povos, faziam e cometiam um pecado terrível diante do próprio Deus. É por isso então que Jesus está aqui condenando isso. Mas veja, o verso 37 então nos conduz ao desfecho. A simplicidade da integridade do rei e do reino de Deus. Veja só o verso 37. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Finalmente aqui, irmãos, Jesus vai concluir de maneira muito simples. Pode parecer uma instrução completamente simplória, embora seja simples, não é simplória, mas é completamente mal interpretada. O que Jesus está dizendo aqui não é como se todas as palavras dos crentes tinham que ser o tempo inteiro sim ou não. Há momentos onde um talvez caberá. Irmãos, pense você o seguinte: Jesus não está reduzindo aqui estas palavras a uma comunicação legalista, sim e não. Não é isso que Jesus está fazendo. Jesus não está aqui deixando claro que literalmente, em qualquer situação, só haverão duas respostas, sim e não. Certamente não é isso que Jesus está dizendo. Mas o que está em jogo aqui é a suficiência da palavra do justo, irmãos. Justo esse que faz parte do reino de Deus. Justo esse que foi incorporado à família de Deus, não pelos seus méritos, mas pelos méritos do Cristo. Ou seja, a integridade do discípulo de Jesus Cristo diante de Deus e dos homens. No reino de Deus, não há necessidade de juramentos. É por isso que Jesus então vai dizer: não jurem de modo nenhum. Antes a palavra de vocês seja sim ou não. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que para o povo de Deus, os súditos do reino de Deus, a integridade é real. A palavra basta. Não há necessidade de invocarmos testemunhas ao nosso juramento, uma vez que entendemos que todas as coisas são feitas diante de Deus. Por isso então, irmãos, fica mais fácil entender que cada palavra, cada promessa, cada aliança assumida, cada compromisso estabelecido, tudo isso então é feito diante de Deus. Logo, se é feito diante de Deus, deve ser feito com integridade e verdade, sem torcer a verdade. E é por isso então que aqui as nossas palavras são reduzidas a sim ou não. Preste atenção nisso. O juramento deveria servir
como foi entregue, como foi praticado, irmãos, durante muito tempo, como uma confirmação de seriedade, como algo muito sério sendo estabelecido, para que fique claro que todas as partes estão envolvidas. Deus mesmo era convocado pelo seu nome para ser testemunha destas palavras, mas estas palavras não eram ditas com o objetivo de se descumpri-las. Essas palavras não eram lançadas com o objetivo de se quebrar alianças. Essas palavras não eram colocadas com o objetivo de mentir ou torcer a verdade. Ao contrário, estas palavras eram convocadas para se reafirmar que é diante do Deus que é verdadeiro, justo e bom, que vê todas as coisas. Nós assumimos um compromisso em verdade, com integridade de coração. E isto basta. Irmãos, simples assim. Nós vivemos em dias, onde a verdade continua sendo torcida. E aí talvez a sua pergunta seja: mas é realmente tão grave assim distorcer um juramento? E Jesus deixa enfaticamente com as suas palavras diretas, claramente expresso: sim, é grave, é muito grave, porque é feito diante de Deus. E revela mais, revela um coração dividido, um coração sem integridade, irmãos. Um coração sem integridade é um coração dividido, aonde não encontra-se fidelidade. Por isso, então, Jesus vai dizer em outros momentos que não é possível servir a dois senhores. Ou você servirá a um e desprezará o outro. Por isso, então, o chamado de Deus para o seu povo, para o povo de Deus hoje aqui, reunidos neste domingo, é para a integridade de coração, é para a centralidade de coração, o serviço a um Deus verdadeiro, justo e bom. Irmãos, é por isso então que palavras como essa são reverberadas em todo o Novo Testamento. Como Paulo vai dizer: não mintais uns aos outros, digam sempre a verdade, porque vocês são membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo. A aliança que nós assumimos aqui é diante de Deus, então por que há mentiras entre nós? Se estamos diante de Deus e entendemos que tudo é feito diante de Deus, porque passa em nosso coração e mente a possibilidade de torcer a verdade, seja por um objetivo pessoal, ou seja a coisa mais simples que passe na sua mente, querido. Por que é que passa aí a simples possibilidade ou desejo de torcer, ou esconder, ou descumprir com a verdade? Isso deve fazer com que a gente pense aqui. Deus é aquele que estabelece compromissos e alianças pelo seu próprio caráter. É por isso que todas as suas alianças são fundamentadas na pessoa do próprio Deus, aquele que não pode mentir, aquele que fala a verdade em tempo inteiro, aquele que é a própria verdade. Jesus disse sobre si: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, irmãos, Deus está afirmando todas as alianças e compromissos e palavras que nós encontramos nas Escrituras para nós, o povo de Deus, em seu próprio caráter, em quem Ele é a verdade. Porque é então que o nosso coração continua dividido? Porque é então que falta integridade em nosso meio? Porque é então que olhamos na internet, olhamos nos ambientes de trabalho, olhamos para as famílias e encontramos um ambiente sem integridade, um ambiente sem verdade, sem sinceridade. Irmãos, isto é muito sério. O problema está na banalização e na manipulação das palavras, utilizando-se de linguagens sagradas para se esconder aqui. Irmãos, prestem atenção nisso. Isso não é brincadeira. Em dias como os que vivemos, se torna cada vez mais necessário que nós sejamos aqui identificados como cidadãos do reino de Deus, arautos da verdade do Evangelho, proclamadores das bênçãos de Deus, proclamadores das obras de Deus, anunciando as suas maravilhas de geração em geração, com fidelidade e verdade. Por que é que os nossos corações tentam viver de maneira mentirosa? No fim, meus irmãos, a pergunta é essencial. Não é se algo que estamos fazendo é pecado ou não, mas sim,
por que fazemos o que fazemos e por que dizemos o que dizemos? Estamos nós motivados pela glória de Deus revelada em Jesus, ou pela conveniência do nosso próprio coração? Estamos nós preocupados com um zelo ou rigor teológico por conta dos nossos padrões sociais, ou por conta dos nomes das nossas placas, ou por conta das denominações que existem, ou se nós estamos preocupados com a verdade teológica por conta da glória de Deus revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor? Os fariseus mentiam descaradamente, em nome de Deus, lançavam fardos pesados sobre os homens, usavam de meias verdades, queridos, e meias verdades são mentiras completas, fazendo assim o que aprenderam com o pai deles. Nas palavras do Senhor Jesus, o pai de vocês, diz o Senhor aos fariseus, é o diabo. E vocês aprenderam com ele a mentira. Queridos, de quem somos filhos? A verdade é marca do reino de Deus, é marca da filiação de quem serve a Deus e ama o seu verdadeiro Pai, e é reconhecidamente um porta-voz de verdade e confiabilidade, não por si mesmo, mas pela glória de Deus, que recebeu por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, para orarmos, cuidado com o legalismo. Cuidado com quando o zelo se torna um obstáculo à própria verdade. Irmãos, o contexto brasileiro é um cenário extremamente cheio de legalistas. O que menos se fala ou se ensina nas igrejas cristãs, onde se prega o evangelho, é sobre um entendimento sobre ética cristã e liberdade cristã, porque parece que ao brasileiro a única possibilidade de se viver é viver sob prisões de legalismo, é viver atrelado aos compromissos, não da fé, mas aos compromissos pessoais a qual nós atribuímos a Deus. Irmãos, nós pensamos que se orarmos 3 horas, Deus perdoará os nossos pecados. Assim estamos dizendo o seguinte, que o nosso perdão está condicionado à nossa prática de justiça. Irmãos, pensamos que por muito ler a Escritura, nós entendemos. Pensamos que ao ler mecanicamente, dia após dia, nós estamos glorificando a Deus, enquanto na verdade desejamos cumprir tabela e apresentar aos nossos irmãos o nosso comprometimento em ler as Escrituras quando essas palavras entram por aqui e saem por aqui. Do que adianta você conhecer as Escrituras e não vivê-las? Do que adianta você conhecer toda a teologia do mundo e não se prostrar diante de Deus? Teólogos de verdade estão de joelhos ao chão, adorando, irmãos, porque não há outro caminho para a verdadeira adoração, para o verdadeiro conhecimento de Deus, senão se prostrar. O Senhor é grande demais para mim. Nós vivemos em dias terríveis, irmãos, onde líderes e pastores se orgulham da sua rigidez teológica, gostam de bater dos púlpitos e agem sem misericórdia, exigem justiça, e pervertem a justiça por não entregá-la com graça. Irmãos, que Deus nos livre deste escândalo. Que Deus nos livre de vivermos de maneira legalista. Que Deus nos livre de perverter a verdade com um objetivo pessoal ou social. Que Deus nos livre de criar leis que Deus jamais estabeleceu, ou colocar ou limitar a liberdade que foi dada por Cristo aos irmãos, de maneira a impor fardos pesados sobre os homens. Que Deus nos livre disso. Quantas vezes as famílias, irmãos, nós vemos isso. O que parece que os pais cristãos estão vivendo debaixo de comportamentos legalistas e ensinam os seus filhos que tudo o que vale aqui é a lei da retribuição, mas não ensinam o amor e a paciência. Usam a Bíblia para controlar os filhos, mas não para educar o coração. Irmãos, isto é muito sério. O lar então se torna um ambiente de cobrança e não de graça, não de aprendizado, não de perdão, mas sempre de punição. Irmãos, cuidado com isso. Cuidado com a maneira pela qual você ensina a verdade. Cuidado com a maneira pela qual você ensina aos seus filhos. Cuidado, que você seja avaliado diante da palavra do Senhor. Na igreja, irmãos,
Quantas vezes líderes tentam evitar compromissos legítimos, como prestação de contas, viver e prometer viver em fidelidade, praticar e participar dos compromissos comunitários, por medo de cair naquilo que nós chamamos aqui, no texto em que lemos, de juramentos. Irmãos, houve na história da igreja um grupo, ou vários grupos, mas eu vou citar um aqui para vocês, os chamados Quakers, nos Estados Unidos, onde até hoje eles se recusam diante dos tribunais a fazerem juramentos para dizer a verdade, porque leem textos como esses de maneira literal. Irmãos, o que é isto, se não mais do mesmo legalismo, agora travestido com linguagens evangélicas? Cuidado com isso, queridos. Cuidado com isso. Isso revela mais o temor de simplesmente descumprir uma norma do que um compromisso real com a verdade. Irmãos, nós deixamos de pecar não porque queremos ter uma vida exemplar diante dos outros. Nós deixamos de pecar e observamos os nossos passos porque queremos honrar a Deus e glorificar o seu nome. São objetivos completamente distintos, mas que podem se misturar em seu coração. Cuidado. Mas existe um outro caminho, irmãos, igualmente perigoso. O caminho do antinomismo, da ausência da lei. Um caminho aonde se perde todo tipo de limites, aonde não se vive com compromisso algum. E no Brasil vivemos uma cultura desta maneira, aonde se promete e não se cumpre, aonde se fala e não se faz. E isso se torna algo comum e natural, aonde nós estabelecemos compromissos e quebramos esses compromissos na maior naturalidade. E é por isso então que nós vemos um crescente número de divórcios no Brasil, irmãos. Alianças são quebradas facilmente. Compromissos são quebrados facilmente. Na igreja, irmãos, quantas pessoas dizem assim: pode contar comigo, eu estou aqui para passar com você o que você precisar, mas na primeira necessidade entrega esta pessoa aos cuidados do pastor. Onde está a verdade do seu coração? Onde está o entendimento de membresia que pertencemos uns aos outros? Irmãos, isso é sério. Quantas vezes na família pais prometem coisas aos filhos e não cumprem? Você pensa que pode ser algo simples, mas isso comunica sobre o seu coração. Da mesma maneira, quantas vezes filhos mentem aos pais, mentem e torcem a verdade diante dos seus olhos, ignoram a verdade e a instrução das Escrituras, de que deve tudo ser feito diante de Deus. Irmãos, na sociedade, vivemos mergulhados naquilo que muitos vão chamar, e ainda com orgulho, de jeitinho brasileiro. Irmãos, que Deus nos livre de arrumarmos jeitinhos para escaparmos dos limites que Deus impôs a nós. Que Deus nos livre de usarmos de jeitinhos para cometermos fraudes. Que Deus nos livre de usarmos de jeitinhos testemunhando contra o Deus da verdade. Que Deus nos livre. E ainda, irmãos, há um perigo aqui. A falsidade doutrinária, lábios religiosos, coração distante. Jesus confrontou os fariseus, porque embora conhecessem a Escritura, usavam a palavra para se proteger, para se blindar, para não se submeterem à verdade. E hoje isso ainda acontece. Há púlpitos no Brasil, onde a verdade é torcida, em nome de Deus, em nome de Jesus. Há lugares onde a infidelidade reina na vida comum, aonde não haveria ou não deveria haver sequer menção destas coisas. Ali há distorção da verdade, mentiras, vidas duplas, hipocrisias do coração. O que vemos então é um ambiente de escravidão. Irmãos, cuidado com as palavras proferidas com os lábios de um coração distante. É fácil articularmos aqui verdades bíblicas com toda a maestria possível e o nosso coração estar preocupado com a nossa própria glória. Cuidado com isso, meus irmãos. Eu apelo a vocês. Cuidado. Mantenham sempre acesa no coração a chama. Não entristeçam o Espírito de Deus. Vivam uma vida de devoção e humildade, entendendo que o conhecimento teológico não salva. Irmãos, pois se o conhecimento teológico salvasse, a nossa salvação seria meritocrática. Mas, irmãos, o que salva é confiar na graça soberana de Jesus, o nosso Senhor.
e viver para a sua glória. Portanto, eu não me preocupo tanto se você sabe dizer o que é hipostasis. Eu não me preocupo tanto se você sabe dizer o que é pericorese, se você entende todos os fundamentos da doutrina da Trindade. Me importa que você conheça Jesus, adore a Jesus e viva como Jesus mandou você viver, entregando toda a sua vida a Ele, devotando todo o seu coração a Ele, de maneira integral e não parcial. E assim, certamente estaremos diante dEle e o veremos como Ele de fato é. Irmãos, importa entregarmos a nossa vida à verdade. Que o nosso coração nessa manhã seja alimentado por isso. Que o seu espírito possa ser alimentado e confrontado por isso. Mas que nós possamos viver juntos a vida que Deus tem para nós. Uma vida de integridade e verdade. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela Tua palavra, pela verdade das Escrituras. Graças te damos, ó Deus, pelo Evangelho, pela verdade proclamada em Jesus e por Jesus. Graças te damos porque recebemos a verdade, e esta verdade não é um objeto de estudo, a verdade é uma pessoa na qual nós nos relacionamos, e é Jesus. Que o Senhor possa, ó Pai, proporcionar aos meus irmãos e irmãs nesta manhã um encontro real com a verdade de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E que neste encontro o nosso coração seja confrontado, o nosso coração seja acalentado, os nossos pecados sejam perdoados e os nossos olhos contemplem o trono de Deus, a quem nós devemos toda a adoração pelos séculos dos séculos. Senhor, nos ajuda a viver uma vida de verdade, não de falsidade. Nos livra, Senhor, das palavras torpes. Nos livra, Senhor, dos jeitinhos, ó Pai. A nossa nação vive fazendo da verdade desonra, fazendo da mentira um alvo de glória. Livra-nos disso, ó Deus. Livra-nos disso em nossas igrejas. Livra-nos, ó Deus, da hipocrisia do coração, do legalismo no coração. Livra-nos, ó Deus, do antinomismo, num ódio à lei. Livra-nos, ó Deus, de termos desejos de lutar contra os limites que o Senhor mesmo estabeleceu para o nosso próprio bem. Mas antes, ó Deus, que a nossa relação seja sempre fundamentada naquela relação de confiança que o Senhor mesmo estabeleceu para nós, pelos méritos de Cristo Jesus. Dá aos meus irmãos e irmãs aqui, ó Deus, a percepção da verdade, aquilo que eles precisam para viver hoje, e assim cada dia das suas vidas para a glória de Deus. Todas as coisas são feitas e devem ser feitas para o louvor da sua glória. Todas as coisas são feitas diante do Senhor, e por isso eu te peço, ó Deus, dá-nos a consciência de que tudo é feito diante de Deus, para a glória de Deus. E assim, Senhor, vivamos fugindo do pecado, abandonando as velhas práticas, proclamando a verdade e anunciando a justiça que é manifesta em Jesus, o nosso Senhor. Eu te peço, ó Pai, abençoe as famílias desta igreja, os jovens desta igreja, as crianças, os mais idosos, todos, ó Deus, sejam abençoados na Tua verdade. E que assim, ó Pai, o Senhor permaneça reverberando estas palavras em nosso coração hoje e em todos os dias da nossa vida. É a nossa oração, e nós oramos pelos méritos daquele que não pode mentir e faz novas todas as coisas, Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai,